Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vim aqui, irmãos, mais um sábado trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero deixar, irmãos, uma meditação que se encontra no livro da Gênesis, capítulo de número 26, que vai dizer assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse: É minha irmã. Porque temia dizer: É minha mulher, para que, porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa. Irmãos, sabemos que esta passagem, ela conta uma história de um servo de Deus chamado Isaque. Isaque era filho de Abraão, que tinha sobre sua vida a promessa de Deus de ter uma numerosa descendência. Desde quando Deus ele fez o chamado para Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua casa, da casa dos seus pais, do meio da tua parentela, e vá para a terra que eu te dou, que eu te mostrarei. Então uma promessa já tinha feito, Deus já tinha feito uma promessa para Abraão, e que da descendência dele surgiria nações. A Bíblia diz que quando Abraão ele começou a caminhar, ele tomou por esposa Sara, que no tempo era Sarai, e o nome dele se chamava Abrão. Então, irmãos, sabemos que através disso, quando o primeiro filho que Abrão teve, não foi com Sarai, mas foi com Agar, a serva de Sarai, uma egípcia, aonde que Sarai, por ser uma mulher estéril, ela não poderia ter filhos. Então, Sarai deu a Agar para Abraão, para que Abraão viesse possuí-la, deitar, se conhecer, porque Deus ele tinha prometido uma descendência. Sarai não esperou o tempo de Deus, porque ela achou que por ela não poderia gerar aquele filho. Então sabemos, irmãos, que quando Abraão ele conheceu Agar, a Bíblia fala que Agar, uma egípcia, teve a Ismael. Então Abraão pensou que Ismael fosse parte da sua descendência, como é até hoje também, que como nós vemos que a descendência de Ismael é a descendência dos árabes. Mas só que, pela misericórdia de Deus, quando Abraão, Ló, a sua esposa, Sarai, se separaram, repartiram a terra, Abraão, ele escolheu uma terra seca, onde não tinha frutos, onde não tinha colheitas. Ele foi pela fé, enquanto Ló, ele queria uma terra mais fértil, uma terra onde já tinha colheita, frutos, onde tinha uma providência. Mas só que aquilo ali prejudicou Ló, porque ele olhou para a ganância, ele olhou para a terra que tinha mais frutos. Ele não queria esperar em Deus. Então sabemos, irmãos, que através disso, que quando Abraão ele continuou seguindo, a Bíblia fala que mais à frente apareceu os anjos de Deus, 3 anjos vestidos com túnicas, aonde que foram ter com Abraão, e Abraão recebeu aqueles anjos em sua tenda, e aqueles anjos falaram: Não temas, Abraão, porque Sara ela terá um filho. E Sara, ouvindo o que aqueles homens estavam falando, o que a Bíblia diz? Que Sara ela deu um riso. Ela falou: Eu, uma mulher sendo velha, vou ter filho? Aí falou assim, mais ou menos assim, impossível eu ter. Então, irmãos, desde esse princípio, Deus ele está falando de uma promessa que Deus tinha feito para Abraão. E logo após que passou os tempos, e Sara, ela teve um filho, a Bíblia diz que Abraão deu o nome do filho chamado Isaque. Então, irmãos, quando nós podemos olhar para essa palavra que nós acabamos de meditar sobre Isaque,
nós podemos ver, irmãos, que também a mesma promessa que Deus tinha feito para Abraão, ele fez para Isaac. Aonde, irmãos, que ele falou: e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Que quando Isaac ele tinha visto a terra do Egito, a Bíblia diz o quê? E Deus ele tinha feito uma promessa que falou: e darei a tua descendência todas essas terras, por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaac ele tinha habitado na terra de Gerar. Eu quero entrar, irmãos, em um contexto aqui desta história que nós podemos conhecer. Deus ele fez uma promessa de multiplicar a descendência tanto de Abraão quanto de Isaac, de possuir uma terra, uma nação, e que através da sua descendência Deus abençoaria todas as famílias da terra. Então, irmãos, hoje nós podemos ver Deus abençoando os povos, as nações, através de Jesus Cristo, porque sabemos que Ele é o mediador entre Deus e os homens, e sabemos, irmãos, que Jesus ele é da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Irmãos, eu quero que vocês entendam que esse texto que eu acabei de citar, no livro da Gênesis, capítulo 26, verso 1 ao 6, ele fala sobre um período de fome. Ele fala um período de fome sobre a terra. E sabemos, irmãos, que iria ter uma seca prolongada. E muitos estavam sofrendo por causa disso naquele tempo. Mas nós podemos ver desde o início Deus cuidando de Isaac, Ele dando uma direção esta que exigiria uma obediência de Isaac. Irmãos, Deus ele não disse a Isaac: não desça para o Egito. Deus ele disse para Isaac: não desça para o Egito. No Egito, nos nossos olhos, vai representar o mundo. Isaac ele queria descer para o Egito porque ele sabia que o Egito era uma terra próspera, onde ninguém praticamente passava fome. Egito, aos olhos humanos, naquela época era o local mais apropriado para estar. Agora por quê? Porque Egito era uma terra próspera, onde tinha muitas riquezas, onde tinha muitos mantimentos. E sabemos, irmãos, que nós podemos ver que através disso, Deus desde o início, Ele vem cuidando de Isaac. Ele vem dando uma direção. Então, irmãos, sabemos que essa direção exigiria uma obediência de Isaac. E nós podemos, irmãos, através ver dessa palavra, que a nação do Egito era uma nação tão próspera da terra, uma grande potência comercial daquela época, mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Isaac ele tinha um pensamento de descer para a terra do Egito. Agora presta atenção que vai dizer em Isaías 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E sabemos que o Egito hoje para nós vai representar o mundo. E para estarmos debaixo da proteção de Deus, como Isaac, não devemos descer ao Egito. Nós não devemos depender das coisas do mundo, porque Deus ele providencia. Nós temos que ter o nosso trabalho, nós temos que ter sim, aleluia, o nosso bem de estar para poder trazer alimento para a nossa casa. Mas só que muitas vezes Deus ele permite que a fome venha, eu digo uma fome espiritual. Aonde, irmãos, que você está na presença de Deus e vê, irmãos, a dificuldade que você está passando, tanto na tua casa quanto na tua família, e às vezes, irmãos, até num sentido espiritual, e você olha para o mundo e diz: poxa, o mundo parece ser um lugar de conforto, eu vejo as pessoas se dando bem uma com a outra, eu vejo eles se abraçando um ao outro, enquanto aqui neste lugar parece que eu só estou sofrendo. A Bíblia diz no livro de João que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E Jesus ele falou como se fosse no sentido de Isaac. Deus ele falando para Isaac: Isaac, não desça a terra do Egito, porque você não precisa descer ao Egito para conseguir uma vitória, para conseguir uma promessa. E sabemos, irmãos, que muitos irmãos, infelizmente, muitos não têm seguido os mandamentos de Deus. Muitos preferem, muitas vezes, se afastar da presença de Deus do que esperar em Deus.
Deus às vezes permite o vale, assim como permitiu a tempestade na vida de Jonas, porque Jonas ele tinha dormido, ele não tinha desobedecido à voz de Deus. Agora, se Isaac, nessa palavra, ele desce para a terra do Egito, o que queria acontecer? O que queria acontecer? Tudo o que Deus tinha prometido para Isaac iria se perder. Então sabemos, irmãos, que através disso, que quando Deus ele falou, não é necessário, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, e peregrina nesta terra, e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei estas terras. Eu confirmarei o meu juramento que tenho com Abraão, seu pai. Então, Isaac, ele deu ouvido à voz de Deus. Ele deu ouvido, irmãos, à voz do Senhor. Agora, por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa para Isaac. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que quando Deus ele fala, não é necessário você ir para o mundo. Se você está passando por esse momento, clama. Abacuque diz, capítulo 3, verso 17 ao 19: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, até que as oliveiras mintam e as ovelhas do campo sejam arrebatadas, todavia exultarei o Senhor da minha salvação. Então, irmãos, nós temos que entender que quando nós não seguimos o mandamento de Deus, tem muitas pessoas às vezes que não obedecem os mandamentos do Senhor, e sabemos que no meio das lutas e das tempestades tem deixado de ser obediente e tem descido ao Egito. Tem pessoas que em vez de guardar a palavra, que como o salmista Davi falou em Salmo 119, verso de número 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas só que as pessoas preferem descer ao Egito do que manter firme nas promessas de Deus. Eu quero dizer aqui algo aqui para você, meu irmão, minha irmã. Se Deus falou para você permanecer na tua terra, permaneça. Se Deus falou para você ficar em um local, permaneça. O vento assopra, tudo está só piorando, mas só que, irmãos, Deus ele sempre prepara o momento certo para a tua vitória. Nós podemos ver, irmãos, que tem muitos deixando de ser obedientes, descido para a terra do Egito. Ou seja, essas pessoas têm se desviado para o mundo. O mundo, irmãos, ele oferece o prazer. O mundo oferece a regalia, a luxúria. O mundo oferece riquezas, oferece tudo que o homem possa sentir prazer. E nós sabemos, irmãos, que o mundo, nós podemos olhar que é um lugar de idolatria, assim como o Egito era. Lá no Egito eles adoravam animal, eles adoravam ao deus Sete, lá eles adoravam a Morra, lá eles adoravam a Horus, o faraó se achava o próprio Deus. E sabemos que o mundo é um lugar de idolatria, de carnalidade, lugar onde as pessoas se afastam de Deus, se tem trocado a bênção do Senhor e tem estado no Egito. Irmão, se você tem trocado, volte imediatamente para a presença de Deus. Às vezes você fala, ele se esqueceu de mim, irmão Mateus, eu não estou aguentando, parece que Deus me abandonou, minha vida está virado tudo de cabeça para baixo. Irmãos, Deus ainda ele não se esqueceu de você. Há um tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu. Deus deu uma direção para Isaac ficar em Gerar. Ele falou: Isaac, fica em Gerar. Que se nós pegarmos uma liturgia desse texto, nós vamos ver que Gerar vai representar alojamento. Ele falou: Isaac, fica alojado nesse lugar, porque é nesse lugar que a sua providência vai vir. É neste lugar que eu aumentarei e cumprirei a promessa que eu tinha feito para Abraão, seu pai. Daqui eu aumentarei a sua descendência como as estrelas do céu. Irmãos, sabemos que Gerar era uma cidade dos filisteus, e neste lugar Deus cuidaria dele. Mas só que sabemos e podemos aprender muito com a experiência de Isaac. Sabemos que uma das lições que aprendemos nesta passagem é que medo e fé não combinam. Se você tem medo e você tem fé, não adianta, um vai ter que prevalecer. Ou o medo vai prevalecer, ou a sua fé vai prevalecer. A Bíblia diz assim, irmãos, da seguinte forma: e perguntou-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, e disse:
é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me mantém os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E vai dizer assim: e aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. Isaque ficou com medo de falar que Rebeca era sua esposa. Isaque, ele temeu ao homem, porque ele não queria perecer por causa que eles iriam pegar Rebeca. E sabemos, irmãos, porque ele sabia que muitos morriam nesta situação. Quando o homem peregrino chegava a uma terra estrangeira, ele tinha uma bela esposa, muitos morriam e a sua esposa era tomada por força. O que nós podemos entender com isso, irmãos? O que nós podemos entender com isso? Que muitas vezes, irmãos, que Deus ele fala: olha só, fica ali, tu vai passar luta, vai, Isaque. Tu vai passar pela prova, você vai. Você vai passar pelo estreito, Isaque, você vai. Mas só que saiba uma coisa, que eu estarei contigo no meio dessa peleja. Eu estarei contigo no meio desta batalha. Você, Isaque, não precisa temer aos homens. Você não precisa temer a Abimeleque, você não precisa temer as adversidades, porque eu estarei contigo. Se eu falei para você ficar em Gerar, é para você ficar em Gerar. Você não deve desobedecer a minha voz, é mais ou menos assim, irmão. Então sabemos, irmãos, que através dessa passagem, nós podemos citar algo aqui, irmãos. Aleluia, a Bíblia diz o quê? Que Isaque temeu que tomassem Rebeca, e ele temeu morrer. E o que Jesus Cristo ele falou quando ele estava no Getsemane? A carne, por mais que o espírito esteja forte, mas a carne é fraca. Isaque, ele era feito de carne. Mas nós podemos ver que também nessa passagem acima, a que nível a inveja pode levar o ser humano. E nós podemos ver que Abimeleque, ele teve uma inveja de Isaque. Agora por quê? Porque ele tinha uma esposa formosa. E sabemos, irmãos, que através disso, Isaque, ele estava no vale de Gerar. Ele estava no vale, e Deus ele falou: fica no vale de Gerar, Isaque. Fica no vale de Gerar e espera que a tua providência vai chegar. Mesmo no vale, irmãos, o inimigo ele foi contender com Isaque. Mesmo no vale, os filisteus, o Abimeleque, que é rei do filisteu, foi contender com Isaque. Porque se nós viemos pegar também uma liturgia desse texto, sabemos que significa contenda. E sabemos, irmãos, que o que mais me chama a atenção nesta passagem aqui é a postura de Isaque. Porque ele mesmo sendo mais forte que os filisteus, ele não brigou. Ele suportou o vale calado. Ele não lutou por aquele poço. Porque Isaque sabia que aonde ele estivesse, a bênção do Senhor acompanharia. Então, irmão, nós podemos entender algo aqui, irmãos. Que teve uma grande inveja aqui nessa passagem. E todos nós, irmãos, que passamos por esse período difícil, sabemos que Isaque, ele tinha uma promessa de proteção. Vamos voltar um pouco a Rebeca e a Isaque. Deus havia falado que cuidaria dele. E não precisamos dar uma mãozinha para Deus cumprir sua promessa. Presta atenção. Tire as suas mãos para que Deus coloque a dele. Se você acha que nesse vale você vai suportar sozinho, tu não vai não, meu irmão.
Tira suas mãos primeiro. Tira, irmãos, a soberba, o orgulho do teu coração. Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o teu braço e aparta o coração do Senhor. Mas só que ele não está falando do homem que confia em si próprio, que o apóstolo Paulo falou no versículo 12 de Efésios 6, que vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e as potestades. Quando Jeremias ele falou que maldito o homem que faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor, vai dizer sobre confiar em nós mesmos e não confiar no Senhor e na força do seu poder. Quem tem promessa de Deus não morre antes que a promessa se cumpra, entenda isso. Se Deus falou que vai cuidar, Ele vai. Se Deus falou que vai cumprir, Ele vai cumprir. Creia, tira o medo. Não deixe a incredulidade dominar teu coração. Fique firme na promessa de Deus. Se Deus ele falou: filha, eu vou tirar seus filhos da droga, Ele vai tirar. Se Deus ele falou: filha, eu vou tirar sua filha da prostituição, eu vou te levantar desse leito, Ele vai. Mas você não tem que deixar o medo, a incredulidade dominar seu coração. Porque, irmão, depois disso nós podemos aprender que a obediência mais a fidelidade de Deus é igual ao milagre. Se você obedece, se você é fiel a Deus e Ele é fiel a ti, representa um milagre. Presta atenção, lá no livro de João vai dizer: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim não terá sede. O pão vai representar o corpo, que é o corpo de Cristo, a palavra de Deus. A água vai representar o milagre. Então, irmãos, obediência mais fidelidade de Deus vai representar como milagre. Você vai receber o seu milagre, irmão, só basta você crer. São tempos difíceis, mas veja o que a palavra do Senhor diz. Aqui no capítulo 26, do verso 12 e 13 do livro da Gênesis. Recebeu Isaac naquela mesma terra, recolheu naquele mesmo lugar, naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor abençoava, engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Isaac obedeceu a Deus, começou a lançar a semente na terra. E você, o que você está lançando na terra? Você tem semente de fé nas suas mãos, irmãos? Ou você está esperando para lançá-la na terra que o Senhor colocou na sua frente? Porque sabemos, irmãos, que você tem que pegar essa semente, ser obediente, plantar na terra que Deus falou para que você ficasse. E ali, irmão, desta forma, você verás a glória de Deus. Grande foi a colheita, grande foi a provisão de Deus. Então, irmão, sabemos que infelizmente nem todos ficam felizes quando somos abençoados por Deus. Nem todos, irmãos, ficam felizes que quando Deus ele vem com providência sobre nossa vida. Existe um sentimento no homem que se chama inveja. Às vezes, irmãos, pessoas têm inveja de você. Hoje, irmãos, eu estou trazendo uma palavra de prosperidade, porque, irmãos, o que acontece? Nós vivemos no tempo do fim. Nós temos que sim ser abençoados por Deus, mas a nossa semente tem que ser plantada em boa terra. Nós temos que colher o fruto da salvação. Nós temos que obedecer a Deus, abandonar todo o pecado possível para que nós venhamos ser salvos. Então, irmãos, sabemos que a Bíblia vai dizer aqui no livro de 26, do verso 14 e 15 do livro da Gênesis: e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Irmãos, muitas vezes em nossas vidas é da mesma maneira. Nem todos compartilham nossos sonhos. Nem todos ficam felizes com a nossa vitória. Assim como aconteceu com Isaac, os invejosos vêm e jogam areia em nossos planos e nossos sonhos, jogam pedra e querem entulhar o que nós botamos diante de Deus. Nossos poços, que vai representar a vitória que Deus nos deu. Mas só que, irmãos, eu quero que vocês entendam que
existe algo sobre a vida do servo de Deus que ninguém consegue tirar ou matar. Sabe o que é? A presença do Deus Todo-Poderoso. E não importa onde você estiver, não importa o que você está fazendo, não importa se é na sua casa, se é no seu trabalho, se é onde você estiver, o que importa, irmãos, é que a presença de Deus te acompanha aonde você for. A Bíblia vai dizer disso também, Abimeleque e Isaac: aparta-te de nós, porque muitos mais poderosos têm feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram no dia de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou pelos nomes que os chamaram de seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e encheram ali um poço de águas vivas. Irmãos, presta atenção. Isaac, ele foi expulso da terra dos filisteus. Ele teve que morar no vale de Gerar. Agora presta atenção. De todos os lugares que existiam naquela região, Isaac, ele foi parar no vale. Os filisteus expulsaram: vai para o vale de Gerar, cai fora daqui, porque o Senhor tem te feito mais poderoso do que nós. Irmãos, quantas vezes estamos passando uma situação semelhante? Estamos passando pelo vale. O inimigo pode até pensar que está triunfando. Ele pode até pensar que está conseguindo dominar a tua vida. O inimigo, ele pode até pensar que aquela obra que ele fez vai pegar em você. Existe um mundo chamado mundo espiritual. E sabemos, irmãos, que o inimigo, ele pode achar: eu estou triunfando agora sobre a vida dele, eu vou reinar sobre ele. Que debaraçal. Só que você vai entender que você vai ter que lembrar que a vida do servo de Deus está na presença de Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. É no mesmo vale, e no mesmo vale Isaac foi abençoado. E nesta passagem nós podemos refletir em algo tremendo que Deus ministra em nosso coração. Ele não era lugar em si que era abençoado. O lugar era abençoado porque Isaac estava lá. O lugar poderia ser um lugar de atribulação. O lugar poderia ser um lugar de só feitiçaria, de bruxaria. Mas só que aquele lugar não era abençoado. Mas só que, irmãos, sabemos que o lugar era abençoado. Por quê? Porque Isaac estava lá. E quem que estava com Isaac? A presença de Deus. E quando a presença de Deus esteja no lugar, o inimigo tem que sair. Alá, yassau, atipleminécia. É a partir do momento que Isaac foi expulso de lá. Eita, alá, meu Deus, estou sentindo muita presença. É a partir do momento que Isaac foi expulso de lá, a bênção do Senhor acompanhou Isaac. E mesmo no vale, ele pôde desfrutar das bênçãos de Deus, porque ele cavou novos poços. E Deus, ele manda dizer: cava o poço, encontre a água viva. Quanto mais você cava no meio desse vale, a água viva vai começar a aparecer. Creia que sobre a tua vida também tem esta fonte de água viva, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a água viva, ele é a fonte da água viva, irmão. Se você beber dele, se você comer dele, não terá fome, e se tomar aquela água que é Jesus Cristo, não terá sede. E nós podemos ver, irmãos, quantas heresias estão sendo pregadas através dessa palavra. Ah não, eu vou ungir essa água aqui, a água ungida, a água de Israel. Você, se tomar essa água, não vai sentir fome, não vai ter sede. Então, irmão, saia fora dessa heresia. Jesus falou que se levantaria inúmeros falsos profetas, enganariam muitos. Hoje a madeira do Calvário, a areia de Israel. Hoje, irmãos, é a água ungida. Hoje é a areia de Israel. Hoje é a rosa ungida. Sai fora dessa heresia, irmãos. Isso são heresias. Quando a Bíblia fala sobre a água da vida, que não terá sede, vai representar quando você recebe a palavra e o milagre de Deus acontece sobre a sua vida. Alá, basuri, deplominece. E sabemos, irmãos,
E sabemos, irmãos, que não importa onde você está, se é no deserto, se é no vale, a bênção do Senhor irá te acompanhar, e mesmo nas situações mais difíceis, o Senhor ensina a ser totalmente dependente dele. A gente não depende do homem, a gente não depende da mulher, a gente não depende, a gente depende, somos dependentes de apenas uma pessoa, Jesus Cristo. Porque se a gente for independente de Deus, não importa quantos poços os seus inimigos tentam entulhar, não importa, irmãos, quantos buracos que você cavou tanto, que você trabalhou tanto, não importa, irmãos, quantos inimigos vão entulhar, Deus manda dizer: não pare de cavar, insista, e você ainda vai glorificar o nome de Deus no meio desse vale. É no meio desse vale que Deus vai te mostrar a exaltação, é no meio desse vale que a tua casa vai ser abençoada, vai ser protegida por Deus. A Bíblia diz em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, te guardará debaixo das suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo broquel. Não temerás em meio da espanto noturno, não temerás a espanto noturno, nem as setas que vão de dia, nem a peste que anda na escuridão, e nem mortando as que assolam no meio, porque 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, irmãos, essa palavra de Isaac é semelhante, que Deus ele te guarda, porque nós podemos ver a obediência. Isaac teve obediência, mais a fidelidade de Deus para Isaac. Então, se você juntar uma na outra, a obediência mais a fidelidade, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida, assim como aconteceu na vida de Isaac. Então, irmãos, sabemos que vai dizer aqui, então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou Sitna. Irmãos, presta atenção em algo aqui. Isaac saiu daquele lugar e cavou outro poço, e novamente o inimigo veio para roubar a bênção de Isaac. João 10:10, que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Sitna em hebraico, que nós, quando pegamos outra liturgia, vai representar o que? Inimizade. O inimigo das nossas almas está sempre pelejando contra as nossas vidas, mas devemos crer na palavra de Deus, que diz que é porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as ações espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se você está passando por algum tipo de contenda em sua vida, pare de brigar, dobre seus joelhos, entregue a sua causa e confia no Senhor. Então, irmãos, eu quero que vocês peguem essa palavra, porque, irmãos, Isaac, ele recebeu a bênção, mas porque ele teve obediência a Deus. Deus, ele foi fiel a Isaac, e Deus, ele cumpre promessas, irmãos. É no meio do vale que Deus vai te exaltar. As pessoas que te vê sendo humilhada vai te ver sendo exaltada. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que as oliveiras minta e as ovelhas do campo sejam arrebatadas, todavia exultarei o Senhor da minha salvação. Irmãos, o diabo, ele sempre está ao derredor. 1 Pedro capítulo 5, versos 7 e 8, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. Então, irmãos, que vai dizer aqui, eu quero deixar o último versículo aqui, que vai dizer assim: depois subiu dali a Beceba. Sabemos que esse pequeno versículo tem um grande e que pode passar por desapercebido. Sabemos, irmão, que nesse ponto da história, Isaac, ele havia saído do vale. No vale ele havia perseverado. E eu aprendo que o vale é lugar de passagem, onde que o servo de Deus, muitas vezes Deus ele manda para o vale, mas é o lugar onde que vamos aprender a confiar mais em Deus, a depender dele. Mas é apenas uma passagem, um aprendizado. Precisamos subir para Beceba, que vai representar o que? Lugar de cumprimento de promessa. Então, irmãos,
que vocês pegam essa palavra com fé. Eu trouxe aqui, irmãos, como uma reflexão, porque eu não prego em celular, eu não prego em rede social, eu prego na igreja, eu prego na rua, eu prego na comunidade, porque aqui eu só trago uma palavra. É pro capeta endoidar, irmãos. Eu uso a ferramenta muitas vezes do diabo contra ele. Assim que como ele usa a palavra de Deus contra nós, nós temos que pegar essa ferramenta dele e usar contra ele. Então, irmãos, é assim que funciona. Aonde nós estivermos, nós temos que pregar, a tempo e fora de tempo. Eu estou fora aqui por enquanto, não está tendo culto na minha igreja. Hoje é dia de sábado, não é porque tem que guardar o sábado não, porque realmente tem algumas que tem culto. Mas sabemos, irmãos, que lugar de pregar também é no presídio, no hospital, nas comunidades, nas ruas. Lá no meu trabalho eu sou chato, às vezes os rapazes lá me tem como chato. Mas só, irmãos, que eu prego na maior sinceridade, porque eu creio na fé no meu Deus. Então, irmãos, guarde essa palavra. Deus, ele apareceu para Isaac e confirmou a sua promessa. A segunda vez, só neste capítulo. Com isto nós vemos que Deus está sempre presente e aprendemos que a obediência e a fidelidade de Deus geram um milagre. Então, irmãos, que você pegue esse texto da palavra, guarde em seus corações e suporte o vale, porque Deus será com vocês nessa prova. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus, e vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos em nome do seu Filho Jesus Cristo, por mais essa palavra abençoada, meu Deus. Senhor, meu Pai, eu te peço para que o Senhor visite, meu Pai, cada família que está passando por ruína, que está passando por tribulação. Eu te peço, ó Deus poderoso, para que o Senhor continue abençoando, meu Pai, a vida deles. Entra com providência, repreenda todas as ações espirituais da maldade e dê a vitória, meu Pai, para os seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém, amém, Senhor Jesus.